Você consegue imaginar que muitas pessoas têm o mesmo nome? Na China, quase 10% da população tem o sobrenome Wang, que significa rei. Isso significa que dezenas de milhões de pessoas orgulhosamente carregam esse nome, criando um fenômeno cultural incrível. Wang não é apenas um sobrenome comum, mas um dos nomes mais populares do mundo, o que lhe confere um significado especial na história e na identidade da sociedade chinesa. As raízes do sobrenome Wang remontam a mais de 3.000 anos, entrelaçando-se com antigas dinastias e linhagens. Famílias com esse sobrenome frequentemente sentem uma forte conexão com o legado de seus antepassados, celebrando isso em várias tradições e costumes. O sobrenome Wang aparece em diversas profissões, da política às artes, refletindo as contribuições variadas de quem o possui. Então, da próxima vez que você encontrar alguém com o sobrenome Wang, lembre-se de que está diante de uma parte da história e da cultura de uma das maiores populações do mundo. Você vai se surpreender ao saber que piranhas comem plantas. Ao contrário do que muitos pensam, nem todas as piranhas são os predadores ferozes que vemos nos filmes de terror. Na verdade, algumas espécies se alimentam principalmente de plantas e insetos, parecendo mais herbívoras subaquáticas. Esses peixes vivem em rios e lagos da América do Sul, onde frequentemente se alimentam da vegetação aquática. Suas mandíbulas poderosas e dentes afiados são ótimos para cortar fibras vegetais duras ou pegar insetos na superfície da água. Embora algumas piranhas às vezes comam peixe, a maioria prefere uma dieta mais saudável, composta por frutas, sementes e algas. Essa diversidade na alimentação mostra o quão adaptáveis as piranhas podem ser. Então, da próxima vez que você ouvir alguém mencionar piranhas, lembre-se de que elas não são apenas predadores ferozes, mas também participantes importantes de seu ecossistema. Não é fascinante? Você sabia que as equipes de beisebol usam mais de 100 mil bolas? A cada temporada, a Major League Baseball, MLB, precisa de uma quantidade impressionante de bolas devido ao ritmo acelerado dos jogos. A cada arremesso, rebatida e home run, a bola se desgasta, resultando em muitas trocas. Na verdade, as equipes usam milhares de bolas em uma única temporada. Essa alta demanda por novas bolas garante que os jogadores sempre tenham uma bola confiável e de qualidade. Cada bola é testada e aprovada para o jogo, e muitas são usadas apenas em alguns arremessos antes de serem substituídas. É surpreendente pensar como um objeto tão simples desempenha um papel importante em um dos passatempos favoritos da América. Ao longo da temporada, essas bolas não são apenas essenciais para a qualidade do jogo, mas também representam um grande esforço logístico das equipes para que tudo ocorra sem problemas. Não é interessante ver quanto é investido em um dos nossos esportes favoritos? Durante a Segunda Guerra Mundial, a Disney fez mais do que apenas entreter. Teve um papel surpreendente no apoio à guerra. O estúdio criou curtas-metragens animados que visavam elevar o moral e transmitir mensagens importantes. Um dos exemplos mais marcantes foi o desenho animado com o Pato Donald, onde ele satirizava Adolf Hitler com humor. Essa animação inteligente não só era engraçada, mas também funcionava como propaganda, incentivando os espectadores a se opor à tirania. Além disso, a Disney produziu filmes educativos encomendados pelo governo do Chicago sobre temas que iam de títulos de guerra à nutrição. Esses curtas ajudaram a informar e unir os americanos em tempos difíceis. A combinação única de humor e arte da Disney tornou temas complexos mais acessíveis, mostrando que a animação pode ser uma ferramenta poderosa para a comunicação e educação. Quem diria que os desenhos animados poderiam ter tanta importância na história? Difícil de acreditar, mas as bananas eram selvagens. As bananas selvagens são muito diferentes das variedades doces e fáceis de comer que adoramos hoje. Essas variedades naturais têm sementes grandes que as tornam menos atraentes como lanche. Ao morder uma banana selvagem, você não encontra a suavidade cremosa que espera. Em vez disso, se depara com um crocante de sementes que pode ser bem irritante. As bananas que apreciamos agora são resultado de um cuidadoso cruzamento seletivo que transformou essas frutas brutas em lanches deliciosos que desejamos. Esse processo fascinante mostra como a agricultura teve um papel fundamental em tornar a comida mais agradável e acessível. Imagine um mundo onde as bananas não alteradas fossem a norma. Cada mordida viria com o incômodo das sementes, e o sabor poderia não ser tão doce quanto conhecemos. Toda vez que você descasca uma banana, pense nessa jornada incrível, de uma fruta selvagem inconveniente a um favorito global. É incrível pensar nos esforços que fizeram tanta diferença em nossa dieta, não é?
Você sabia que as vozes de GPS geraram debates culturais? No final dos anos 1990, a BMW enfrentou um problema inesperado. Muitos motoristas homens na Alemanha não queriam seguir as instruções de GPS com vozes femininas. Isso resultou em um grande retrocesso nas suas tecnologias de navegação e revelou preconceitos sociais mais profundos. Alguns homens se sentiam desconfortáveis ao receber orientações de uma voz feminina, levantando questões sobre a percepção de gênero e tecnologia. Esse incidente não apenas destacou preferências, mas também mostrou como as crenças culturais podem influenciar o uso de tecnologias modernas. Como resultado, a BMW e outras empresas de tecnologia começaram a revisar seus sistemas de navegação, levando ao surgimento de várias opções de vozes. Essa mudança visou atender aos interesses de todos os motoristas, independentemente do gênero, e abriu discussões sobre como os preconceitos podem afetar a adoção de tecnologias. O que isso significa para as inovações futuras? Você sabia que as lhamas são chamadas de lama-glama? Esses animais incríveis, originários da América do Sul, pertencem à família dos camelos, que também inclui as alpacas, guanacos e vicunhas. As lhamas são conhecidas por sua aparência única. Têm pescoços longos, orelhas grandes e uma pelagem macia e áspera. Inicialmente domesticadas pelos incas, as lhamas são usadas como animais de carga e fontes de lã, carne e couro. Elas são criaturas muito sociáveis, frequentemente vivendo em grupos e formando laços fortes entre si e até com os humanos. As lhamas se comunicam através de diferentes sons, zumbidos, grunhidos e até sinais de alerta para avisar o rebanho sobre possíveis ameaças. Esses animais gentis e inteligentes podem ser treinados para realizar várias tarefas, o que os torna bastante versáteis. Com seu caráter amigável e personalidades únicas, não é surpresa que as lhamas sejam adoradas por muitos ao redor do mundo. Você já viu uma lhama de perto? E por que Snap, Crackle e Pop são tão icônicos? Esses três personagens divertidos foram apresentados em 1933 pela Kellogg para promover os cereais Rice Krispies, que se tornaram uma marca famosa. Seus nomes incomuns são inspirados nos sons que os cereais fazem quando o leite é derramado sobre eles. Snap, Crackle e Pop. Essa estratégia de marketing inteligente rapidamente tornou os personagens populares entre crianças e adultos, ajudando a consolidar os Rice Krispies como um café da manhã único e divertido. Com o passar do tempo, Snap, Crackle e Pop se tornaram ícones culturais, frequentemente aparecendo em comerciais como personagens animados que trazem alegria ao café da manhã. Eles não apenas representam o produto, mas também se tornaram parte da cultura pop americana, aparecendo em produtos e desfiles. Sua popularidade duradoura é um testemunho do poder do branding em criar personagens memoráveis que ressoam com os consumidores. Então, da próxima vez que você ouvir esses sons durante o café da manhã, lembre-se da história desses personagens brincalhões. Não é incrível como uma ideia de marketing simples pode criar figuras tão duradouras e icônicas? Prepare-se para se surpreender com o refrigerador de joias. Esta invenção inovadora de Matt Benedetto oferece uma solução refrescante para os dias quentes de verão, quando o conforto é essencial. Imagine usar suas joias favoritas, como colares ou brincos, mas se sentir desconfortável por causa do calor. O design inteligente de Benedetto se conecta ao seu sistema de ar-condicionado e direciona o ar frio para áreas sensíveis, garantindo conforto enquanto você se mantém deslumbrante. É a opção perfeita para quem quer estar na moda sem abrir mão do conforto. Este refrigerador de joias não só ajuda você a se manter fresco, mas também adiciona um toque de luxo ao seu guarda-roupa de verão. Agora você não precisa escolher entre estilo e conforto. Quer ser um ícone de moda entre seus amigos, com uma nova maneira de aproveitar o verão? Esta invenção incrível garante que você possa brilhar e se manter fresco ao mesmo tempo. Você ouviu falar de Bob, o cão maravilhoso? Em 1923, um cão extraordinário chamado Bob embarcou em uma jornada que conquistou os corações das pessoas. Esse corajoso cachorro percorreu mais de 410 quilômetros de Indiana a Oregon, com o desejo de se reencontrar com sua amada família. No caminho, Bob enfrentou muitos desafios: rios perigosos, desertos imensos e paisagens nevadas. Sua incrível determinação e lealdade lhe renderam o título de Bob, o cão maravilhoso. Imagine as vistas que ele viu e as dificuldades que superou para voltar para casa.
A jornada de Bob nos lembra da forte conexão entre os pets e seus donos, mostrando do que o amor e a lealdade são capazes. Hoje, a história de Bob continua a inspirar amantes de cães ao redor do mundo, provando que a verdadeira lealdade não conhece limites. Que outras histórias incríveis sobre animais existem? Você já se perguntou por que as tortas medievais eram tão duras? Na Idade Média, as tortas não eram leves e arejadas como as de hoje. Elas eram densas e rígidas, muitas vezes parecendo tijolos feitos de farinha e frutas secas. Imagine morder algo que mais parece uma pequena arma do que uma sobremesa. Essas tortas precisavam suportar longas viagens e armazenamento sem estragar. Os ingredientes eram limitados e as técnicas de cozimento ainda estavam em desenvolvimento, o que dificultava a criação de uma textura leve. Os padeiros dependiam de métodos como misturar bem e assar por longos períodos, mas o resultado muitas vezes era uma torta que podia durar semanas. Na verdade, elas eram tão resistentes que podiam ser usadas como alimento para soldados durante campanhas ou até como armas improvisadas em situações de emergência. Portanto, quando você pensa nas tortas medievais, lembre-se de que não são apenas sobremesas. Elas representam uma parte fascinante da história culinária e da sobrevivência. O Oktoberfest em Munique, na Alemanha, é conhecido como o maior festival de cerveja do mundo, atraindo milhões de visitantes animados a cada ano. Essa festa começou em 1810 como uma celebração de casamento do príncipe herdeiro Ludwig e da princesa Teresa. Os visitantes do festival podem mergulhar na cultura da Baviera, aproveitando música tradicional, comida deliciosa e, claro, muita cerveja. O festival dura de 16 a 18 dias, geralmente começando no final de setembro e terminando no início de outubro. No Oktoberfest, os visitantes podem experimentar diferentes tipos de cerveja de 6 grandes cervejarias de Munique, servidas em enormes canecos de 1 litro, chamados de Mass. Além da cerveja, há muitas atrações, incluindo montanhas russas emocionantes, desfiles coloridos e verdadeiras iguarias alemãs, como pretzels e salsichas. A energia do festival é contagiante, unindo pessoas de todas as idades para celebrar e se divertir. Portanto, se você ama cerveja, comida e encontros vibrantes, o Oktoberfest é um evento que você definitivamente deve visitar no coração da Baviera. Você já viu a incrível estrada de montanha de 3 níveis na China? Essa obra-prima da engenharia, na montanha Tianlong, foi concluída em apenas 5 meses, mostrando a notável criatividade humana. Imagine uma estrada serpenteando entre picos majestosos com mais de 1.300 metros de altura. Trabalhadores habilidosos e planejadores inovadores colaboraram para superar o terreno desafiador, garantindo segurança e funcionalidade, enquanto minimizavam o impacto na paisagem deslumbrante. Essa estrada não apenas conecta áreas remotas, mas também oferece vistas impressionantes, tornando-se uma conquista notável, tanto em infraestrutura quanto em estética. Os visitantes podem desfrutar de paisagens magníficas de florestas verdes, penhascos íngremes e vistas grandiosas que revelam a beleza vibrante da natureza. Ao percorrer essa estrada de 3 níveis, você pode se surpreender com a harmonia dessa construção nas montanhas severas. Este projeto destaca o compromisso da China em desenvolver a infraestrutura, respeitando o meio ambiente. Quais outras incríveis realizações de engenharia estão esperando para serem descobertas ao redor do mundo? Difícil de acreditar, mas o número π tem um código secreto. Na 760ª casa decimal do número π, há uma sequência incrível de 6 noves consecutivos, conhecida como ponto Feynman. Esse fenômeno interessante é frequentemente comparado a um código oculto perdido entre os dígitos infinitos desse número irracional. O π, que é aproximadamente 3.459, é famoso por seu padrão infinito, o que o torna objeto de curiosidade, tanto para matemáticos quanto para entusiastas. O ponto Feynman é um marco importante nessa jornada irracional, e sua aparição inesperada estimula a imaginação sobre padrões na aleatoriedade. Algumas pessoas até encontram conforto no fato de que sequências tão previsíveis existem entre os dígitos caóticos do PI. Essa descoberta surpreendente nos revela a beleza da matemática, mostrando que mesmo na infinidade podemos encontrar padrões incríveis. Portanto, da próxima vez que você ouvir sobre o número π, lembre-se de que ele guarda segredos como o ponto Feynman.
Você sabia que a luz do Sol leva 8 minutos para chegar até nós? É verdade. A luz do Sol viaja em direção à Terra a uma velocidade incrível de cerca de 279.792 km por segundo. Isso significa que se algo acontecesse com o Sol, como ele desaparecer de repente, a Terra não perceberia isso por cerca de 8 minutos. Curiosamente, essa demora não se aplica apenas à luz. A gravidade gerada pelo Sol também leva o mesmo tempo para nos alcançar. Durante esses preciosos minutos, tudo na Terra parecerá normal, como se nada tivesse mudado. No entanto, assim que esses 8 minutos acabarem, consequências devastadoras nos aguardam. A perda da gravidade do Sol fará com que a Terra saia de sua órbita, resultando em condições climáticas caóticas e, eventualmente, em congelamentos, já que não receberemos mais luz solar. É um pensamento fascinante, mas assustador, sobre o quanto estamos conectados à nossa estrela no céu. Prepare-se para se surpreender com o arco-íris completo. A maioria das pessoas imagina arcos-íris como belas curvas no céu, mas você sabia que eles na verdade formam círculos completos? Esse fenômeno mágico acontece quando a luz do Sol se refrata, reflete e se dispersa através das gotas de água no ar. Da Terra, vemos apenas a metade superior do círculo, mas se você subir em um lugar alto, como um prédio ou uma montanha, pode ver o círculo inteiro. Além disso, existem arcos-íris secundários que aparecem fora do arco principal. Esses arcos-íris mais fracos surgem quando a luz do Sol se reflete 2 vezes dentro das gotas de água, criando uma sequência de cores impressionante, mas invertida, do vermelho ao violeta. Então, da próxima vez que você ver um arco-íris, lembre-se de que há muito mais interessante escondido atrás de sua curva. É incrível pensar que o rei do rock, um símbolo de grandeza musical, teve dificuldades na educação musical na escola. Elvis Presley, que mais tarde influenciou milhões com sua poderosa voz e performances inesquecíveis, tirou notas baixas na aula de música. Os professores diziam que ele não tinha um bom ouvido, o que é irônico considerando seu sucesso posterior. Essa experiência negativa não o parou, pelo contrário, aumentou sua determinação de provar o contrário. Após terminar a escola, ele começou com paixão sua carreira na música, que acabou levando a sucessos nas paradas e apresentações icônicas. Sua história nos lembra que o talento pode passar despercebido no início, nos incentivando a continuar seguindo nossas paixões, apesar dos obstáculos. Não é surpreendente como alguém pode transformar fracassos iniciais em um grande sucesso? Algumas cobras podem nascer com 2 cabeças devido a uma mutação genética, um fenômeno incrível da natureza que cria uma competição única entre vizinhos em um só corpo. Essa condição, conhecida como bicefalia, pode ocorrer em várias espécies de cobras, incluindo a cobra de jardim comum. Imagine ter 2 cabeças, cada uma com seus próprios pensamentos, lutando pelo controle. Quando se deparam com comida, isso pode gerar conflitos, já que ambas as cabeças podem tentar pegar a mesma presa ao mesmo tempo. Essa rivalidade muitas vezes dificulta a sobrevivência, pois uma cabeça pode acabar atrapalhando a outra. Embora cobras com 2 cabeças sejam raras e geralmente não vivam muito tempo na natureza, seu comportamento incomum atrai a atenção de cientistas e amantes de répteis. Então, da próxima vez que você pensar em cobras, lembre-se de que existem exemplos realmente extraordinários e eles podem ser uma verdadeira dor de cabeça. E se eu disser que os músculos parecem completamente diferentes? Quando você compara 2,26 kg de gordura com o mesmo peso de músculos, a diferença visual é impressionante. Os músculos são mais densos e compactos, o que faz com que pareçam menores e mais firmes. Por outro lado, a gordura é macia e volumosa, o que significa que ocupa mais espaço. Essa diferença não se refere apenas à aparência, ela mostra como nossos corpos armazenam energia. O tecido muscular contém mais proteína e ajuda no metabolismo, enquanto a gordura serve como reserva de energia. Assim, os músculos podem ser comparados a uma usina elétrica que alimenta seu corpo, enquanto a gordura é como um gerador reserva que fornece energia quando necessário. Compreender essas diferenças nos ajuda a valorizar os papéis dos diferentes tecidos em nosso bem-estar. Você já percebeu como as roupas ficam diferentes depois de ganhar músculos em comparação com o ganho de peso? Acredite ou não, em Poltergeist foram usados esqueletos de verdade. Esse fato assustador se refere ao filme de terror Cult, onde um personagem luta contra esqueletos em uma piscina suja. Surpreendentemente, esses esqueletos não eram adereços. Eram restos humanos reais, trazidos da Índia.
A decisão de usar esqueletos verdadeiros em vez de artificiais foi uma questão de economia, já que os reais eram mais baratos. Durante muitos anos, os atores desse clássico de 1982 não sabiam que estavam interagindo com ossos humanos de verdade. Essa descoberta dá ao filme uma autenticidade sombria, aumentando seu impacto no gênero de terror. A escolha de usar esqueletos reais chocou muitos fãs quando isso foi revelado, levantando questões sobre a ética de usar restos humanos no cinema. Embora os elementos sobrenaturais do filme sejam fictícios, a decisão nos bastidores era assustadoramente real. Você consegue imaginar a reação dos atores ao descobrirem isso? É um lembrete do que alguns cineastas fazem para criar uma atmosfera aterrorizante e como essas decisões podem ter um grande impacto. Por que o Mosteiro de Montserrat atrai tantos visitantes? Situado confortavelmente na montanha de Montserrat, a poucos quilômetros de Barcelona, este magnífico mosteiro oferece vistas deslumbrantes que parecem quase de outro mundo. Construído no século X, o Mosteiro de Montserrat é um refúgio espiritual que atrai peregrinos e turistas que desejam ver seu tesouro mais venerado, a estátua da Virgem Maria de Montserrat, carinhosamente chamada de La Moreneta. Esta impressionante estátua retrata a Virgem Maria com o menino Jesus e é famosa por sua pele de tom escuro, o que a torna ainda mais atraente. Além de sua importância religiosa, o mosteiro é cercado por formações rochosas dramáticas e paisagens verdes, tornando-se um destino imperdível para amantes da natureza e fotógrafos. Os visitantes podem caminhar pelas trilhas ao redor, explorando a paisagem deslumbrante e desfrutando da tranquilidade do local. Com uma rica história entrelaçada com a cultura espanhola, o Mosteiro de Montserrat é não apenas um local de adoração, mas também um símbolo de orgulho e devoção local. Então, por que não planejar uma visita para ver essa maravilha pessoalmente? No século XVIII, na França, os aristocratas elevaram o estilo pessoal a um novo patamar com as luvas perfumadas, que se tornaram um acessório de moda. Naquela época, tomar banho não era comum e a higiene não era prioridade como hoje. Para lidar com o mau cheiro, os ricos optavam por essas luvas luxuosas embebidas em perfumes. Não se tratava apenas de esconder odores, elas se tornaram um símbolo de status, mostrando riqueza e sofisticação. As luvas eram frequentemente feitas à mão com materiais caros, tornando-as ainda mais desejáveis. Imagine-se em uma festa luxuosa, onde o aroma de rosas e lavanda paira no ar, enquanto os nobres se cumprimentam com um aperto de mão. Essa mistura única de moda e praticidade destaca como as pessoas adaptaram habilmente seu estilo de vida. Até que ponto nossas escolhas de moda refletem nossos valores hoje? Você consegue adivinhar o que realmente causa arco-íris noturnos no céu? Esses fenômenos fascinantes, conhecidos como arcos-íris lunares, aparecem em condições únicas, quando a luz brilhante da lua se encontra com o tempo chuvoso. Diferente dos arcos-íris diurnos, que podem ser vistos após a chuva em momentos ensolarados, os arcos-íris lunares dançam no céu noturno e exigem condições específicas para aparecer. Primeiro, a lua deve estar quase cheia, emitindo raios de luz brilhantes que podem criar um arco colorido em um fundo escuro. Além disso, deve haver pouca poluição luminosa, ou seja, menos luzes urbanas, e um céu mais limpo aumentam as chances de ver essa beleza rara. Locais como Skogafoss, na Islândia, e as Cataratas Vitória, na Zâmbia, são conhecidos por seus frequentes arcos-íris lunares, atraindo aventureiros noturnos e fotógrafos. Se você algum dia estiver em um desses lugares mágicos em uma noite clara e chuvosa, olhe para cima. Você pode testemunhar o brilho etéreo de um arco-íris lunar cintilando acima de você. Você sabia que os cavalos de corrida gostam de cerveja após as corridas? Pode parecer surpreendente, mas muitos cavalos de corrida e esportivos recebem uma cerveja refrescante após as competições. Não é apenas uma diversão. A cerveja contém carboidratos, ferro e vitaminas importantes que ajudam na recuperação muscular. Após uma corrida intensa, os cavalos precisam repor energia e nutrientes, e a cerveja pode dar um impulso rápido. Os carboidratos ajudam na recuperação dos músculos, enquanto o ferro auxilia no transporte de oxigênio no sangue, essencial para a recuperação. Além disso, as vitaminas presentes na cerveja contribuem para a saúde geral, tornando-a popular entre os treinadores que querem ajudar seus cavalos a se recuperarem. É claro que é importante ressaltar que isso é feito com moderação, e nem todos os cavalos recebem cerveja após cada corrida.
O principal é garantir que os cavalos tenham um equilíbrio nutricional adequado às suas necessidades. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um cavalo de corrida desfrutando de uma cerveja gelada, lembre-se de que não é apenas uma tradição estranha, é uma estratégia de recuperação. Incrível, mas é verdade. Xícaras para bigodes realmente existiram. Na era vitoriana, os cavalheiros levavam a sério sua aparência, especialmente seus impressionantes bigodes. Para tomar chá sem molhar ou embaraçar os bigodes, eles usavam xícaras especiais. Essas xícaras únicas tinham um elemento protetor inteligente que impedia os bigodes de tocar a bebida quente enquanto bebiam. Imagine uma época em que bigodes bem cuidados eram um sinal de status e sofisticação. Os homens frequentemente exibiam seus bigodes em eventos sociais, tornando essas xícaras acessórios engenhosos em festas de chá. A invenção mostrava não apenas a criatividade daquela época, mas também a importância do estilo pessoal. Embora hoje possamos ver muitas xícaras incomuns, a xícara para bigodes se destaca como um encantador lembrete da elegância vitoriana e do que os homens estavam dispostos a fazer por sua aparência. É fascinante pensar que objetos do dia a dia já tiveram propósitos tão específicos. Você sabia sobre o álbum Esquecido e inspirado no Rio? O filme de animação Rio, que encantou o público com suas imagens vibrantes do Brasil, também deu origem a um álbum único. Inicialmente, ele seria chamado de o melhor álbum do mundo. E o objetivo do projeto era capturar o espírito vivo e a música vibrante da cultura brasileira. A trilha sonora do filme, com suas melodias marcantes e ritmos energéticos, inspirou músicos e produtores a colaborarem e criarem algo realmente especial. Embora o álbum nunca tenha sido lançado oficialmente, ele é um testemunho do impacto poderoso do filme. Os fãs esperavam que ele unisse diferentes estilos musicais, incluindo samba, bossa nova e pop contemporâneo. Apesar de o projeto ter permanecido inacabado, a ideia desse álbum continua a inspirar amantes da música que apreciam a alegria e a riqueza que filmes como Rio trazem para nossas vidas. Que jornada criativa poderia ter sido? Você já se perguntou por que as cobras são tão coloridas? A cobra coral oriental, uma das cobras mais venenosas da América do Norte, possui listras vermelhas, amarelas e pretas que desempenham uma função importante. Essa coloração chamativa não é apenas para a beleza, ela serve como um aviso para predadores sobre a natureza perigosa da cobra. Ao contrário de muitas cobras, a cobra coral oriental tem um veneno neurotóxico poderoso, que pode causar paralisia e até morte em suas vítimas. As cores vibrantes transmitem essa ameaça de forma eficaz, fazendo com que outros animais pensem duas vezes antes de se aproximar. Com seu corpo esguio e natureza tímida, a cobra coral oriental prefere se esconder em folhas caídas ou debaixo da terra, o que diminui a chance de encontros. Apesar de sua reputação venenosa, ela raramente morde humanos, preferindo fugir a entrar em combate. Essa cobra incrível nos lembra que a natureza muitas vezes usa cores para transmitir mensagens importantes. Então, da próxima vez que você ver uma cobra, lembre-se de que as cores brilhantes podem sinalizar um perigo oculto. E se eu te contar sobre Vonda, o filhote de dingo? Este incrível filhote de dingo alpino ficou famoso quando uma águia o deixou cair em um jardim em Victoria, Austrália. Com apenas 5 semanas, Vonda teve a sorte de sair dessa aventura selvagem, com apenas ferimentos leves. Sua história se tornou ainda mais interessante quando testes de DNA mostraram que ele é um raro dingo alpino puro, uma raça que está se tornando cada vez mais ameaçada. Agora Vonda vive em uma reserva, onde desempenha um papel importante na conscientização sobre a necessidade de proteger a população em declínio de dingos puros na Austrália. Os dingos não são apenas cães selvagens interessantes, eles desempenham um papel crucial no ecossistema. Ao tornar a história de Vonda conhecida, os defensores da natureza esperam inspirar as pessoas a agir para preservar esses animais únicos, para que possam continuar a prosperar em seu habitat natural. Será que Vonda pode se tornar um catalisador para o movimento de salvar mais dingos? Um fato interessante sobre a arma secreta de Winston Churchill. Durante a Segunda Guerra Mundial, Churchill pensou em usar raposas que brilhavam no escuro como parte de uma estratégia de ataque surpresa contra as tropas nazistas. Essa ideia inusitada tinha como objetivo causar medo no inimigo, mostrando essas criaturas luminosas à noite, criando um espetáculo assustador. O plano se baseava na crença de Churchill de que a surpresa poderia ser uma ferramenta poderosa na guerra.
Imagine os soldados alemães olhando para a escuridão e, de repente, se deparando com raposas brilhantes se esgueirando nas sombras. Embora a ideia tenha inspirado muitos, ela permaneceu apenas uma concepção criativa, que não chegou ao campo de batalha. Isso destaca não apenas o pensamento único de Churchill, mas também os esforços desesperados e inovadores feitos durante a guerra para obter qualquer vantagem. É incrível pensar em como ideias tão fora do comum poderiam ter mudado o curso dos eventos, mesmo que fossem muito loucas para serem implementadas. O que você acha da proposta em comum de Churchill? Você sabia que Thomas Jefferson salvou nossa Biblioteca Nacional depois que os britânicos queimaram o Capitólio dos N? Durante a Guerra de 1812, muitos documentos e livros importantes foram perdidos. Para ajudar a restaurar nosso patrimônio cultural, Thomas Jefferson tomou uma atitude inesperada. Ele vendeu sua biblioteca pessoal, que tinha mais de 6.000 livros, para a Biblioteca do Congresso. Jefferson acreditava que cidadãos bem informados são essenciais para uma democracia bem-sucedida, por isso queria garantir o acesso ao conhecimento. Sua coleção era diversificada, de filosofia e história, a ciência e literatura, formando uma base ampla para a nova nação. A ação de Jefferson não apenas restaurou a Biblioteca do Congresso, mas também estabeleceu um importante precedente sobre a importância da educação e da cultura na América. Hoje, essa biblioteca é uma das maiores e mais completas do mundo, lembrando-nos da visão de Jefferson. É incrível como a paixão de uma pessoa por livros ajudou a moldar nossa identidade nacional. Os caranguejos eremitas, também conhecidos como caranguejos violinistas, têm uma habilidade interessante. Eles conseguem se camuflar usando suas conchas, que se parecem com pequenos violinos. Essa adaptação única é muito importante. Ao se misturarem ao fundo do oceano, os caranguejos eremitas protegem suas barrigas vulneráveis de predadores. Suas conchas não só os tornam atraentes, elas são ótimos escudos, ajudando-os a evitar serem vistos enquanto procuram comida. Quando estão na superfície, esses caranguejos costumam espiar de suas conchas, sempre atentos a perigos por perto. Mas não se trata apenas de se esconder. Essa estratégia de camuflagem também é fundamental para sua sobrevivência no agitado mundo subaquático. Com suas conchas coloridas e movimentos cautelosos, os caranguejos eremitas mostram um exemplo fascinante de adaptação evolutiva em um ecossistema vibrante. Na próxima vez que você ver um caranguejo eremita na praia, pense em sua astuta camuflagem, como ele consegue se misturar tão bem ao ambiente